Bom dia, bom dia. Que alegria, né? A gente está na casa do Senhor. A Bíblia fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu e você, a gente tem essa honra, esse prazer, essa oportunidade hoje aqui. Muita gente está trabalhando, né? Está na escala profissional, está nos hospitais, às vezes está internado. Queria estar aqui e eu e você, a gente tem essa honra de estar glorificando o Senhor aqui na casa do Senhor. E você também que está acompanhando a celebração pela internet, né? Também tem essa oportunidade. Vamos orar, irmãos? Pai, toda honra, toda glória, todo louvor são teus. Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse dia lindo, Pai. Senhor, que maravilha, Pai, é esse dia que o Senhor está fazendo, Senhor. A gente consegue ver, Pai, a Tua graça, o Teu amor, Pai, em cada detalhe, Pai. Senhor, na luz, Senhor, nas árvores, Senhor, nos pássaros. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu saúde, nos deu força, Pai, para estarmos aqui, Pai, na Tua casa, Pai. Queremos, Senhor, te entregar agora, Pai, todo o nosso louvor, toda a nossa, toda a honra que só o Senhor é digno, Pai. Eu te peço, Pai, me esvazia de mim mesmo, me esvazia das minhas próprias palavras, das minhas convicções de homem, e que o Senhor possa me usar como instrumento nas Tuas mãos, Pai, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? O tema dessa ministração é caminho de fé. Vamos falar juntos? Caminho de fé. Você vai ter a oportunidade de abrir a sua Bíblia, lá em Isaías, no capítulo 35, versículos 8 ao 10. Isaías 35, de 8 a 10. A gente está lendo, né, o livro de Isaías, quem está fazendo a devocional, e que livro maravilhoso, né, irmãos? Eu fico lendo lá e fico, uau, né, quantos detalhes, né, que é um livro messiânico, quantos detalhes da vida de Jesus há 700 anos antes, né? E a gente fica maravilhado. Então, Isaías 35, de 8 a 10, e diz assim: e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão, ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele, nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria, duradoura alegria coroará sua cabeça, júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Amém? Então, caminhos de fé. Você viu aqui, né, no texto, que, olha que coisa interessante, né? A gente vai passar para o primeiro ponto, mas antes eu queria destacar. O primeiro ponto fala assim: não se deixe enganar, estar no caminho é uma grande honra. E olha que coisa interessante quando eu li esse texto aqui, né? Quando a igreja primitiva se reuniu, antes deles serem chamados igreja, né, eles eram chamados do caminho. Quem era cristão, né, ele era conhecido como do caminho. E Isaías 35, 700 anos antes, já falava sobre isso, né? Como que a Bíblia ela tem conexões, né? E às vezes a gente não consegue perceber. Mas o Espírito Santo ele vai revelando, amém? Quando você ora, antes de abrir a sua Bíblia, irmão, ora, coloca a tua vida diante do Senhor e fala: Senhor, abre os meus ouvidos, abre os meus olhos, traduz isso que está escrito, que às vezes é tão difícil, né? A gente lê ali, tem gente que gosta daquela versão mais tradicional, né? Onde eu aprendi a ler a Bíblia, mas às vezes você tem dificuldade, tem outras versões para quem está começando, né? Não tem... E aí você vai se adaptando, mas peça ao Espírito Santo, ele vai revelar, ele vai te ajudar. Então, nesse primeiro ponto, não se deixe enganar. Estar no caminho é uma grande honra. Muitas vezes, irmãos, a gente se sente cansado, né?
É uma sociedade que a gente faz tanta coisa, trabalha, estuda, né? Como o pessoal aí antigamente falava, né? A gente vai lá, bater o escanteio e corre para cabecear, né? Muita coisa. Parece que o dia de 24 horas é pouco, né? Porque a gente tem a vida acadêmica, né? Que a gente não para de estudar, né, irmãos? Você vai estudando, tem um curso, tem uma pós-graduação, né? A gente está sempre aprendendo. Tem o trabalho, tem as responsabilidades do trabalho, tem as responsabilidades de casa, mas a gente não pode esquecer do caminho. A gente não pode esquecer da presença. O mais importante é a presença do Senhor. E às vezes a gente vem aqui cansado, sobrecarregado, desgastado, né? E aí você começa a fazer essa conexão, não, estou tão cansado de ir para a igreja. Só que são escolhas, irmãos. Às vezes eu falo isso com os jovens, né? A celebração de domingo de manhã, ela começa sábado à noite. Começa sábado à noite, nas escolhas que você vai fazer. Ah, não, eu quero sair, beleza, ótimo, você tem que sair. Ah, não, eu quero ir no cinema, ver um filme, uma série, beleza, ótimo. Mas quando você vai se desgastando, né? Você vai até 3 horas da manhã, né? Você vai para uma reunião com amigos, tal, e vai até 3 horas da manhã. No outro dia, no domingo, vai ser difícil você estar aqui, né? Então são escolhas. O Senhor Jesus, Ele escolheu. Ele falou, não, eu vou continuar nesse caminho até o fim, eu vou honrar o meu Pai que me enviou, porque eu tenho um propósito. E você também, eu e você, a gente também tem que fazer essas escolhas. A gente tem que honrar aquele que nos honrou, né? O versículo 9, por exemplo, que a gente acabou de ler, fala assim, ó, só os redimidos andarão por ele, só os redimidos andarão pelo caminho. E às vezes você pensa assim, Senhor, é pesado andar no caminho, eu estou cansado, Senhor, é desgastante, né, Elaine? A gente vem no ensaio, né, Tony? Vem no ensaio, né, vem na celebração, vem no trabalho, é desgastante, mas é a obra do Senhor, é um prazer fazer a obra do Senhor, é um prazer a gente se colocar à disposição do reino, né? E é ali que o Senhor nos capacita, nos fortalece, nos dá comunhão, né? E pode parecer que o caminho é árduo, é doloroso, mas poucos são os que conseguem seguir por ele. Irmão, quanta gente a gente vê aqui, entra na igreja, né? Ouve a palavra é maravilhosa, ouve sobre o amor de Jesus, é maravilhoso o amor de Jesus, mas ele não consegue permanecer no caminho. Ele vem, né, e depois, como diz lá a parábola do semeador, o diabo ele vem e rouba a palavra que foi semeada, e ele não consegue ficar aqui no caminho, né? Ele não consegue permanecer. E eu e você, a gente está no caminho, irmão. Você está no caminho certo, amém? Você está no caminho certo, continue, permaneça para estar no caminho. O texto falou sobre isso também. É preciso ter santidade. Então, são escolhas, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Aquele que roubava não vai roubar mais, aquele que matava não vai matar mais, aquele que xingava não vai xingar mais, né? São escolhas, é a santidade, né? A gente quer estar na presença do Senhor, e a presença é santa, né? Então você precisa deixar tudo aquilo que não agrada o Senhor para permanecer no caminho, né? E às vezes a gente está ali, né, se arrastando, é difícil, mas não saia do caminho, irmãos, permaneça no caminho. Tudo que de bom que vai acontecer com você, vai acontecer aqui nesse caminho, no caminho que você está. Esse caminho que ele leva para a salvação, né? A Bíblia fala que os céus e a terra vão passar, né? Mas as palavras do Senhor não vão passar, né? E a gente no caminho, a gente tem certeza, olha, esse caminho ele vai dar em algum lugar, e é o céu, é a presença do Senhor. Continua no caminho, né? E seja fortalecido, né, por essa palavra, pelo Senhor Jesus. Próximo ponto, fala assim, cuidado com as ilusões apresentadas pelo mundo.
Vamos repetir todos, né? Eu estou achando que vocês estão quietinhos. Cuidado com as ilusões apresentadas pelo mundo. Irmão, o mundo ele quer te desviar, ele quer te afastar do caminho, né? Como que o inimigo ele faz isso? Ele começa a colocar ilusões, começa a colocar comparações, né? Você não pode se comparar com aquela pessoa que ainda está lá no lamaçal do pecado. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, né? E as artimanhas do mundo, eles querem exibir ali aquela falsa sensação de prazer, né? Aquele prazer momentâneo, né? Que vai, quando o sol bate, a fumaça evapora e toda aquela ilusão vai embora, né? A gente tem que permanecer, né? Cuidado com as ilusões, né? Cuidado com as comparações, né? Você não vai se comparar com quem está lá no mundo. É ele que tem que se comparar com você. É ele que tem que olhar para você e falar assim, caramba, eu quero estar nesse caminho também. Eu quero viver igual ele vive, igual ela vive, né? Eu quero ter essa reação, né? O importante é a reação, né, irmãos? A pedrada, ela vem. A rasteira, ela vem. A queda, ela vem. Mas o importante é a reação. Como que a gente reage, né? E o mundo está aqui, ó, olhando para mim, olhando para você. Como é que ele reage? Como é que ela reage? Tomou uma pedrada dessa aqui e agora? Qual é a dele? Você... Glória a Deus. Vamos lá. Continua. Próxima. Glória a Deus. E continua. E a pessoa, não é possível, não é possível. E o inimigo, não é possível. Foi uma pedrada, né? Foi uma tacada. E você tira a poeira e continua no caminho. Continua, irmãos. E quando você faz isso, tem o poder de anular a investida do inimigo com aquela pedrada. E além disso, tem o poder de reverberar. Daquela ação, ela começar a aparecer para outras pessoas. E a outra pessoa, ué, se fosse eu, estava caído até agora. Se fosse eu, estava xingando. Se fosse eu, estava batendo em alguém. Se fosse eu, tinha voltado. Se fosse eu, tinha desistido. Eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ela. Eu quero ter esse Jesus que ele tem, que ele diz que ele tem. Eu quero ter esse Jesus que ela tem, que ela diz que tem. Amém? Abre a sua Bíblia, por favor, em Mateus 7, 13 a 14. Mateus 7, 13 a 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Amém? Você está no caminho estreito, irmão. Você vai passar pela porta estreita, irmã. Continua no caminho, você está fazendo certo. Né? Não olha para o caminho largo, pelas facilidades que o mundo apresenta, né? Não olha para as coisas que o mundo está te oferecendo, porque é engodo, é coisa que às vezes bate o seu olho e é bom, né? É a falsa mídia, né? É a armadilha midiática do príncipe desse mundo, né? Mas você está aqui no caminho, você vai acertar. É difícil, vai acertar. Nosso pastor fala sobre isso, né? Muito. Ele fala assim, olha, você está cansado, está todo rasgado, está todo arranhado, vem se arrastando, vem para a presença do Senhor, vem para a casa do Senhor, né? A pastora Cris estava ministrando sobre isso. É no secreto que a gente é renovado, reanimado, fortalecido, capacitado todos os dias. Mas às vezes você lá no secreto você não está conseguindo. Vem aqui e aqui você vai receber uma palavra. Você vai receber um fortalecimento, um sopro de vida, um ânimo para você continuar. Às vezes você está aqui, você vai orar com um irmão, com uma irmã, oração em dupla. Alguém vai te ouvir, alguém vai te abraçar, alguém vai apertar a tua mão, né? Irmãos, às vezes a gente pensa assim, eu não sei o que eu vou falar. Eu não sei o que eu vou falar para ele. Essa situação que ele está vivendo, que ela está vivendo, é tão difícil. Eu não sei nem o que eu vou falar. Mas, irmãos, às vezes não precisa falar nada. Deus vai te usar ouvindo.
Você só vai ouvir, a pessoa vai falar, você vai ouvir, não fala nada, vai ouvir, e aí depois a pessoa vai falar assim: irmão, você é uma bênção, irmã, você é uma bênção, você me deu atenção, você ouviu, né? E o Espírito Santo está te usando, enquanto ela está falando, ela está sendo curada, enquanto ele está falando, ele está sendo curado. É aqui, é no caminho, é na presença do Senhor, é você que vai ser o representante do Senhor, né? A porta é estreita, irmãos, mas a Bíblia fala assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? E em outra passagem a Bíblia fala assim, suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos, irmão. Às vezes a gente lê assim, quando eu era adolescente, eu pensava assim: aquele irmão aquele irmãozinho é brabo, né? A gente tem que suportar. A Bíblia fala assim, mas não é isso não. A Bíblia quer dizer suportar, é dar suporte. É quando o irmão está precisando, você suportar, ajudar, carregar, né? É isso que a Bíblia está falando, né? A gente ajudar um ou outro, aquele que está caído, você ajudar. Provérbios 14, 12 fala assim, lembra, a gente está falando sobre cuidado com a ilusão apresentada pelo mundo, né? Provérbios 14, 12 fala: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. É ilusão, né? Você está olhando para fora e está achando: rapaz, aquele caminho é tão fácil, é tão largo, são tantas pistas, né? Aqui no Brasil, aquelas pistinhas, né, Paulo? Cheio de buraco, apertado, e você olha lá para a pista daqueles outros países, tudo maravilhoso, né? E às vezes a gente faz essa comparação com a nossa caminhada, né? A nossa pista aqui, a nossa caminhada é cheia de buraco, cheia de dificuldade, né? E o caminho, quando a gente olha lá, o caminho largo é tão fácil, mas o final dele, ele conduz à morte. E o final do nosso caminho, que o caminho que é o Senhor Jesus, ele conduz à vida, a vida eterna. É uma vida que ela não vai acabar aqui, ela vai continuar eternamente com o Senhor. Amém? Você tem que permanecer, cuidado com as ilusões. O terceiro ponto, ele fala assim: todo encontro com Jesus é marcado por uma mudança de caminho. Amém? Vamos repetir? Todo encontro com Jesus é marcado por uma mudança de caminho. Quem aqui já teve um encontro com Jesus? Levanta a mão aí, por favor. Amém, glória a Deus, amém. Se você ainda não teve encontro com Jesus, hoje você vai ter oportunidade, amém? Você vai ter a oportunidade de entrar no caminho. Quando você encontra com Jesus, você pode abrir a sua Bíblia em João 14, 6, né? O encontro com Jesus, ele está relacionado a alinhamento, morte dos seus planos e renascimento dos planos de Deus. Morte dos seus planos e renascimento dos planos de Deus. Você pode pensar: mas eu gosto dos meus planos, né? Os meus planos são tão bons, né? Inclusive a gente está estudando na escola ministerial online uma vida com propósito. Daqui a pouquinho eu estou aí, vou me encontrar com vocês aí. Se você está participando aí da celebração online, peça o link, né? E você vai daqui a pouco poder, às 11 horas, poder participar da escola ministerial online. E esse livro, né? Outro dia eu falei sobre esse livro aqui, né? Como que Deus faz as coisas, né? Eu dei um testemunho aqui falando sobre, rápido, né, sobre o que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, e um dos pontos que eu destaquei foi esse livro, né, Uma Vida com um Propósito. E o pessoal está estudando na escola ministerial, para a honra e glória do Senhor, e lá ele fala sobre isso, né? Sim, é o resumo que eu faço desse livro, né? Os planos de Deus são melhores do que os nossos planos, né? Porque o nosso plano, ele está limitado à nossa visão, à nossa percepção, né? Está limitado ao que a gente consegue, pela razão, pela lógica do homem. Os planos de Deus, irmão, não tem limites, não tem limites, né? Os planos de Deus, eles podem nos levar a lugares que a gente nunca imaginou, nunca pensou, né? Só para você ter uma ideia, eu nunca pensei na minha vida que eu seria pastor. E eu estou aqui hoje para a honra e glória do Senhor, amém? Glória a Deus, não é por mim, é por Ele, porque os planos dEle são melhores do que os nossos planos, amém? E lá em João 14, 6,
Fala assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Vamos repetir: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Olha só que coisa interessante. Olha o que esse versículo fala. Ninguém vem ao Pai. Pensando assim, né, na lógica humana, você poderia passar. Por que Jesus não falou ninguém vai ao Pai? Ninguém vai ao Pai. Ó, eu estou falando com a minha queridíssima esposa que está aqui. A gente está falando de uma terceira pessoa, né? Luciana, vamos lá no pastor Fábio, né? Vai lá na terceira pessoa. Não, Jesus fala: vem, ninguém vem. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então você quer ver Jesus, você quer ver o Pai, você olha para Jesus. É maravilhoso isso, né? Agora olha só, olha a pedrada agora. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer ver o Pai? Olha para Jesus. Olha a pedrada agora. Quer ver Jesus? Olha para você. Olha para você. O mundo, quando ele quer ver Jesus, ele olha para você. Você vai dizer assim, ó: ninguém vem a Jesus a não ser por mim, né? Porque eu sou um pequeno Cristo. Quando você está olhando para mim, quando você o mundo está olhando para você, ele está olhando para Jesus. Amém? Preste atenção nisso no teu testemunho. Por isso que o testemunho é importante. Por isso que a tua reação depois da pedrada é importante. Porque as pessoas estão olhando para Jesus na tua vida. Amém? O quarto ponto: Deus não quer que você se desvie do caminho. Vamos falar junto? Deus não quer. Vamos abrir lá em Lucas 24, 13 a 35. O texto é meio grandinho, mas eu vou ler assim mesmo. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Repete comigo: Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Irmãos, quando você está no caminho, conversando sobre Jesus, ele se coloca junto contigo. A Bíblia fala assim: quando 2 ou mais estiverem falando a meu respeito, aí estou eu no meio deles. Amém? Por isso que é importante, irmãos, o que você está discutindo, o que está tomando a tua mente, né? Qual é o assunto que está trazendo, que está em alta, né? No top 5 lá dos assuntos que você fala, né? No teu dia a dia, né? E o 16, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Irmão, pode ser que você esteja orando assim: Senhor, abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos espirituais, né? Como eu estou orando também. Mas sabe, Jesus, ele está com você mesmo que você não esteja vendo. Jesus está com você mesmo que você não esteja ouvindo. Ele está junto com você no caminho. Ele está te acompanhando, ele está te olhando, né? Ele está acompanhando tudo que você fala, os seus pensamentos. 17, ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele.
o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde tudo isso que aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse. Aí Jesus começa a falar. Mas olha só, irmãos, o Jesus ele é tão bom, né? Esse texto ele é maravilhoso. E ele fala, né? Ele traz aqui a nossa percepção justamente sobre o que a gente está falando, né? Que é o caminho de fé, né? Como que as pessoas, né? Cleopas e mais um que a gente não sabe se era a esposa dele, né? O texto não revela se eram dois homens, se era um homem ou uma mulher, né? Mas uma coisa que me chama a atenção é que eles eram discípulos também, né? Eles estavam caminhando junto, né, com os 12. E Jesus, ele achou esses caras tão importantes, que eles estavam desistindo, irmãos. Eles largaram tudo para trás e estavam caminhando para ir embora. Porque no coração deles, eles achavam que Jesus, ele ia ter uma função meio que política. Era ele que ia libertar Israel. Mas eles estavam desde o início, né? Eles eram testemunhas visuais, né? Do ministério físico de Jesus. E eles largaram tudo para lá e foram. Só que Jesus, ele se importou. Jesus, ele largou tudo e foi lá caminhar fisicamente com eles, né? E é assim que ele faz comigo e com você. Às vezes você está desanimado, você está triste, você passou por uma desilusão, né? Uma decepção. Às vezes essa desilusão, decepção, ela acontece aqui dentro da igreja, porque ao invés de olhar para Jesus, você está olhando para o homem, para a mulher, que é falho, né? Que não é perfeito, só tem um perfeito que é Jesus, e você quer olhar o perfeitinho aqui, homem, perfeitinha mulher. Não tem, irmão. Não tem perfeitinho homem, não tem perfeitinha mulher. Perfeito é só Jesus, né? E você se desiludiu com isso, com o homem, e o próprio Senhor Jesus, ele vai lá, caminhando com você, e olha como é que Jesus vai instigando a gente a falar, né? Porque quando você fala, você é curado. E aí ele fala assim: você é o único que não sabe das coisas que aconteceram? Não, Jesus, o que aconteceu? Né? Fala aí, o que aconteceu? Está instigando, né, para você falar, né, para você, sabe, irmãos, a oração ela é assim. Quando você começa a falar, quando você começa a se abrir, o Senhor começa a te curar, Ele começa a tirar o peso, Ele começa a aliviar toda aquela indignação, todo aquele sentimento de rejeição, de revolta, quando você abre a sua boca e se liga com seu Pai, né? E sabe o que é maravilhoso isso? Está ao alcance de todos nós, de mim e de você. É só você largar tudo, ir lá para aquele cantinho, né? Às vezes é o quarto de guerra, às vezes é o cantinho de guerra ali, às vezes é o banheiro, né? E você abriu o teu coração ali para o Senhor Jesus, ele muda tudo, né? E o Senhor Jesus, ele se importa com você, irmãos. Às vezes você pode pensar assim: sou só mais um, ninguém nem se importa comigo, não. O principal, né, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, ele se importa com você, especificamente com você, né? Porque foi Ele que te criou, Ele te criou do jeito que você é, Ele se importa especificamente com você. Às vezes você dá ouvido, né, a palavra daquele que quer roubar, né,
o adversário, ele quer roubar a palavra que está no teu coração, ele começa a lançar mentiras, né? Ninguém liga para mim, ninguém gosta de mim, mas se o Senhor Jesus gosta de você, se o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por você, irmão, irmã, isso já basta, né? E aqui é o corpo de Cristo, né? Às vezes você tem essa percepção errada, mas as pessoas que estão aqui, elas estão passando pelo mesmo processo de cura e libertação que você está passando também. E o texto continua, ele lhes disse, como vocês custam a entender? Agora o próprio Jesus, filho, o próprio Jesus está falando com os caras, né? Ele lhes disse, como vocês custam a entender, que estou no 25, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco. Ó, irmãos, às vezes a gente passa por teste. O próprio Senhor Jesus, ele coloca a gente à prova ali, fala assim, ó, Jesus está ali, na caminhada, né? E aí, Emaús está para cá, e Jesus fez que, tá gente, estou indo então, né? E os caras, não Senhor, você vem conosco, vem, olha, começou a anoitecer, ninguém caminha quando anoitece não, porque os predadores, né? Os animais, eles têm hábito noturno. O leão, ele caça de noite, a hiena, né? O leopardo, ele caça, não vai não, tem os perigos da noite, tem os salteadores, entra aqui com a gente, né? Insista, irmão, irmã, insista com Jesus para ele entrar na tua casa, insista com Jesus para ele entrar na tua vida, insista, fala, Jesus não vai não, agarra Jesus, agarra ele, fala, Jesus, você tem que vir comigo, é aqui na minha casa, né? Olha, vem, né? E Jesus estava provando eles ali. Muitas vezes eu e você somos provados, né? E eles passaram no teste, tá? Eles insistiram e foram com Jesus. Lembra? Os olhos deles estavam fechados, os olhos espirituais. Eles não conseguiam saber que é Jesus, tá? Às vezes você pode pensar, até eu, né? Se eu soubesse que Jesus estava ali, até eu ia insistir com ele para entrar. Mas eles não sabiam que era Jesus. Os olhos deles estavam fechados. E aí quando eles insistiram, não vai não, Senhor. E aí serviram, né, um alimento ali, e o Senhor Jesus pegou o pão, deu graças, partiu. Amém? Quando fez isso, os olhos dele foram abertos, e eles viram que era o próprio Jesus que estava ali com eles. Amém? E imediatamente ele desaparece. E aí, quando eu estava lendo esse texto, eu falei, Senhor, eu estou pedindo, né, para o Senhor abrir os meus olhos, abrir os meus ouvidos. Mas sabe, Senhor, às vezes eu penso assim, se os meus olhos e os meus ouvidos ainda não estão abertos, eu estou na vantagem. Porque você está aqui comigo. Porque você está aqui todos os dias comigo, né? Se for para abrir os meus olhos e você desaparecer, deixa os meus olhos fechados, Senhor. Deixa os meus ouvidos fechados. Aproveita a presença, irmãos, aproveita a presença. Provérbios 4, 25 a 27. Lembra, a gente está falando sobre Deus não quer que você se desvie do caminho. Provérbios 4, 25 e 27 fala, olhem sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Amém? O Senhor, Ele quer que você continue, que você não se afaste nem para a direita, nem para a esquerda. Continua no caminho. Amém? Próximo ponto. A religiosidade pode travar a sua caminhada. Vamos ler juntos? A religiosidade pode travar a sua caminhada. Tem um texto maravilhoso, lá em João 20, de 1 a 8. Esse não vai dar para ler, mas é um texto que, para mim, eu acho que é um dos textos que eu acho mais lindos na Bíblia, né? Quando eu leio esse texto, você vai ter a oportunidade de ler em casa também, na minha mente é como se fosse uma poesia, né?
Na minha mente é como se fosse, como se o assunto que é descrito ali, ele passasse em câmera lenta, muito lenta, né? E fala sobre quando os discípulos eles descobrem, né, que Jesus não estava, o corpo de Jesus não estava mais no sepulcro, né? Maria Madalena foi a primeira que descobriu isso. Ela vem e conta para Pedro, ela vem atrás de Pedro, porque Pedro era a liderança, né, representava a liderança da igreja naquele momento. E aí quando os dois descobrem, os dois começam a correr. E quando eu leio isso começa a passar em câmera lenta na minha cabeça, né? E o próprio João que está descrevendo isso. E uma das coisas que eu acho mais lindo nessa descrição é como João ele se declara. Ele fala assim: Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. E aí, muitas vezes, gente pensa assim, quando lê esse pseudônimo, né, que João utiliza, pensa assim, ele está se gabando. Uau, eu sou o discípulo a quem Jesus amava. Mas na minha interpretação, eu penso assim, ele está escrevendo o Evangelho é a história de Jesus. É a história de João? É a história de Jesus. Ele não se achou nem digno de botar um nome ali, cara. Ele está contando a história do Senhor, né? E ele está falando, é aquele cara, aquele que Jesus amava, porque ele sabia que as pessoas conheciam assim. Ele não se achou nem digno, né? Porque o foco é Jesus, irmãos. O foco é Jesus. E quando eles vão descrevendo, começa na minha mente aqui passar uma câmera lenta, né? Os dois, olha, o corpo de Jesus não está lá, no sepulcro. O quê? Começa os dois a correr. E o pessoal era mais atlético, né, do que a gente, né, naquela época, né? Você vê que Emaús ele ficava a 11 quilômetros, né? Mais ou menos lá do Tubarão até a entrada da ilha, dá 5 quilômetros. Você vai e volta, ainda tem um pouquinho, né? E aqui eles estão indo para o sepulcro. Aí os dois saem correndo. E aí o discípulo aqui, eu vou confessar aqui, irmãos, cada um, né, quando você vê os discípulos, né, você se se identifica, obrigado Elaine, eu me identifico com João. E aí os dois vão correndo e tal, e João provavelmente era mais novo do que Pedro. Pedro já era casado, né? E eles vão correndo, e João começa a chega antes. Cadê a cruz? Ó, deixa eu ver se vai dar certo. João chega antes, ele saiu no pique, e ele falou, olha, o discípulo que Jesus amava estava na frente, né? E o outro estava atrás. Quando ele chega lá no sepulcro, ele vai, uau, cheguei na frente, não conseguia passar. Ele se abaixou, olhou, viu lá que estava lá o lenço, mas ele não conseguiu passar. Sabe por que ele não conseguiu? Religiosidade. Religiosidade não deixou ele entrar. Por quê? Porque o judeu, se ele entrar no sepulcro, ele fica impuro, contaminado. Não pode participar das celebrações, né, deles lá, dos alimentos deles. Então a religiosidade travou. Eu não consigo, eu vou ver. Enquanto isso, Pedro vem, entrou com tudo, não tem a religiosidade, pegou lá, né, entrou. Por isso que é o corpo de Cristo, irmãos. Por isso que é o corpo de Cristo. Tem que ter o João, mas tem que ter o Pedro, para chegar chutando tudo e entrar. Tem que ter, porque um ajuda o outro, entendeu? E aí quando Pedro entrou e viu, fortaleceu a fé de João. João entra,
quando ele entra, sabe o que acontece? Sabe o que acontece quando ele entra? Ele crê. É ali que ele se converte, irmãos. É ali, quando vence a religiosidade. E muitas vezes, eu e você, a gente está sendo parado pela religiosidade. Muitas vezes, irmãos, está faltando isso aqui para você crer. Está faltando isso aqui. E às vezes você olha para o outro e ainda você vai julgar. Ah, o Pedro ali é todo esbaforido, ele sai entrando. Mas o Senhor está usando ele para te ajudar. Para quebrar a religiosidade na tua vida, né? Às vezes você é um cara dentro da caixinha e tem um cara que é fora da caixa, né? Mas o Senhor está usando ele também, amém? Próximo ponto, aproveite a comunhão do caminhar junto para fazer discípulos. Aproveite a comunhão do caminhar junto para fazer discípulos. Deuteronômio 6, 4, 7. Irmão, às vezes tem alguém que está caminhando junto com você. Tem gente que está se espelhando para você. O pastor sempre fala sobre isso, né? Às vezes a gente não percebe. Tem gente que está olhando ali para a Elaine, para o Tony, para o Daniel. Está pensando assim, eu quero que a minha família seja igual a família deles. Né? Para a Cris e para o Paulo, quero que meu casamento seja igual a deles. Né? E tem gente que está caminhando com você. Aproveita isso para fazer discípulos. O mandamento de Jesus é fazer discípulos. Amém? Então Deuteronômio 6, 4, 7 fala assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho e quando se deitar e quando se levantar. Irmãos, a caminhada é para você estar apontando para Jesus direto. Olha, é assim, a caminhada com Jesus, olha como é que Jesus, olha o personagem da Bíblia, ele fez isso, olha, está difícil. Não, mas vai ficar fácil, continua aí, vai olhando lá. E você continuamente está referenciando o Senhor e a pessoa está aprendendo, está se espelhando em você. Amém? O próximo ponto, fortaleça os que estão caminhando com você. Isaías 35, 3 a 5, e Isaías 40, 30 a 31. Isaías 35, 3 a 5 fala assim: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos do surdo se destaparão. Amém? Isaías 40, 30, 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias e correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Você é o instrumento do Senhor para fortalecer aqueles que estão na caminhada contigo. E quando você está cansado, desanimado, eles vão te fortalecer, eles vão te animar. É o corpo de Cristo, é assim que funciona. E o último ponto fala assim: o próprio Senhor sustenta a nossa caminhada. Amém? Vamos repetir esse? O próprio Senhor sustenta a nossa caminhada. Salmos 119, 104, 105. Salmo 119, 104, 105. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém? É a palavra, irmão, é a palavra. Queria pedir que o Ministério de Louvor subisse aí, por favor.
é a palavra. Você está cansado, está difícil, está escuro, é a palavra que está iluminando. Vai lendo a palavra. Quando você abre a palavra, quando você traz a palavra Senhor, do Senhor para o teu dia a dia, vai iluminando, abre um clarão, né? A Bíblia fala que o Senhor é luz, e onde a luz está, as trevas elas têm que ser dissipadas.